Você já imaginou alguém parar e analisar os 100 maiores youtubers, pegar mais de 90 mil vídeos, o quanto de coisa a gente poderia extrair, o quanto de aprendizado a gente poderia ter? Pois é, foi isso que o Marcos Jones fez e a gente vai reagir a esse vídeo agora. Fala aí, imparável, tudo numa boa? Joanne chegando pra mais um vídeo e eu tava assistindo a alguns canais de referência que eu tenho lá fora, um deles é o Marcos Jones e cara, ele fez um estudo incrível com os maiores youtubers do planeta ou com os maiores youtubers gringos e ele pegou, cara, e analisou todos os vídeos desses caras. John, mas isso é humanamente impossível. É humanamente impossível realmente, mas hoje com inteligência artificial a gente consegue fazer essas coisas. A gente vai reagir a esse vídeo. Antes eu preciso te alertar que nós estamos na última semana da Black Money, que é a nossa Black aqui do canal, onde o Dark Money tá com R$100 de desconto e acesso vitalício e o Auto Dark, que é a nossa ferramenta, o Auto Dark Plus, que foi lançado recentemente, está com R$200 de desconto no plano anual. John, o que o Auto Dark Plus faz? Você vai ver no vídeo que tá aqui embaixo. Clica para você assistir o vídeo. Não vou ficar falando sobre a ferramenta aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O Dark Money é o treinamento onde eu ensino a criar, crescer e monetizar canais no YouTube. Você que quiser acesso, você pode clicar no link que tá na descrição ou então escanear esse QR Code aqui que você vai direto para a página e lá você consegue ver tudo direitinho, tudo bonitinho, beleza? É só escanear aqui ou então clicar no link que tá na descrição e agora bora pro react. Eu analisei todos os vídeos enviados pelos 100 maiores youtubers para descobrir como eles conseguem tantas visualizações. E depois de estudar coisas como o tamanho dos títulos, quanto texto eles Eu gostei do suporte microfone ali, né? Ficou bem bacana. colocam nas thumbnails, que tipo de palavras usam nos vídeos, entre outras coisas, eu descobri 21 insights que, com sorte, vou te ajudar a conseguir mais visualizações do que um vídeo de Brain Road Minecraft. Mas antes de entrarmos nisso, provavelmente você já fechou o vídeo assim que eu disse que analisei todos os vídeos enviados pelos 100 maiores youtubers, mas olha só, você tá certo em ser cético, porque na verdade os 100 maiores youtubers juntos já enviaram 93.421 vídeos e falaram mais de 286 milhões de palavras. É, cara, humanamente isso aí seria impossível de se fazer, né? Mas, como eu disse, a inteligência artificial veio pra esse tipo de coisa. Isso aqui é um uso inteligente da IA. Pra você ter uma ideia, eu levaria cerca de 4 anos e meio pra assistir manualmente todos esses vídeos, e isso assumindo que eu nem faria pausas pra comer, dormir ou ajudar minha mãe a consertar o Wi-Fi pela 27ª vez. Já tentou desligar e ligar de novo? Isso acontece aí, cara. Aqui acontece direto. Não é no Wi-Fi, mas é no celular. Nó. Mas felizmente eu tenho um plano para analisar todos esses dados e descobrir o que os maiores youtubers estão fazendo em seus vídeos para conseguir tantas visualizações. E aqui tá. Passou. Trabalho infantil. Não, então primeiro usei a API do YouTube para fazer uma lista dos 100 youtubers com mais inscritos no mundo, excluindo quaisquer anúncios infantis de marcas para canal. Olha o Felipe Neto ali, ó. Ali, Felipe Neto tá ali, apareceu, mas claro, como é um canal mais voltado para infantil e não tá lá nos Estados Unidos, ele foi excluído da pesquisa. Mas que não sejam em inglês. Vai em frente, garoto. Passo 2. Então, paguei um amigo desenvolvedor para criar um programa personalizado que baixasse todos os vídeos longos. Título, miniatura e transcrição. E então, finalmente, implorei para meus amigos cientistas de dados usarem todas essas informações para fazer engenharia reversa dos vídeos desses 100 maiores youtubers. E fazer tudo isso me deixou com um monte de insights e gráficos suficientes para fazer a estatista chorar de inveja. 261 gráficos no total. É muita coisa, cara. Análise de dados, a gente acaba aprendendo muita coisa. É óbvio que não dá para se prender sempre nisso, mas analisar os dados é muito importante. Inclusive, você pode fazer no seu próprio canal, né? Utilizando inteligência artificial ou utilizando o olho mesmo. Você vai lá e analisa os seus gráficos. Eu gosto de fazer isso uma vez por mês, pelo menos. E hoje vou te mostrar 21 dos gráficos mais interessantes para te ajudar a entender como os maiores youtubers criam seu conteúdo, começando pela clicabilidade. Veja, se você é youtuber, sabe que fazer as pessoas clicarem nos seus vídeos é mais importante do que lembrar de desconectar o celular na caixa de som da sala. Então, como os 100 maiores youtubers criam Não sei se é mais importante, depende do que você assiste aí no seu celular, né? seus títulos e miniaturas. Bom, primeiro vamos olhar para as miniaturas, e eu tenho 8 gráficos interessantes para te mostrar. E a primeira coisa que eu queria saber é: quantas palavras os maiores youtubers colocam em suas miniaturas? Eu não assisti todo o vídeo, tá? Mas eu acompanho alguns desses canais. Muitos deles nem usam palavras, ou se usam 3 palavras no máximo, não passa disso. Antigamente a gente falava aqui em no máximo 5 palavras. A gente vem encurtando isso. Por quê? Porque, cara, a atenção das pessoas está cada vez menor. Então, quanto mais direto você for, quanto mais você fizer a pessoa entender logo do que se trata o seu vídeo, mais rápido ela vai clicar. Então vamos descobrir. O software personalizado que eu criei analisou cada miniatura da nossa lista usando uma IA que identificava quanto texto havia
havia nela. Funciona meio como o ChatGPT, só que consegue analisar 93 mil miniaturas de uma vez, e a interface dele é horrível. E aqui tá o que eu descobri. Esse gráfico mostra a porcentagem dos maiores youtubers que colocam texto em suas miniaturas ano após ano. Desde 2006, cara. O cara fez um estudo gigantesco mesmo, né? Então podemos ver que, de mais ou menos 2006 até 2010, menos de 40% dos 100 maiores youtubers costumavam colocar texto em suas miniaturas. Mas tudo isso mudou e cada vez mais começaram a colocar texto, até que cerca de 70% passaram a colocar texto nas miniaturas em 2013. Curiosamente, a partir daí as coisas começaram a cair um pouco. E se olharmos apenas para os dados do último ano, você pode ver que 41,6% basicamente não tem nenhum texto e 58,4% tem. E lembre-se, se uma miniatura tem qualquer palavra claramente visível, por exemplo, como o texto nessa camiseta ou nessa... Não necessariamente é um texto que faz a pessoa clicar, né? Ali no caso é o nome da atendente e o nome do Walmart lá. A placa, ela vai ser incluída nesses 58%. Então, se excluíssemos esses casos, a porcentagem dos maiores youtubers que preferem miniaturas sem texto provavelmente seria ainda maior. Já diz o velho ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui tá simplesmente comprovando isso. Então, com base nesses dados, parece que uma quantidade surpreendente de grandes youtubers prefere mostrar em vez de contar quando se trata de miniaturas. Dito isso, 58% dos maiores youtubers normalmente colocam texto em suas miniaturas. E entre esses criadores, este gráfico mostra quantas palavras, em média, eles colocam em suas miniaturas. Ele mostra que, quando grandes canais adicionam texto, normalmente são 1 a 3 palavras, a menos que você seja o Moist Critical, que consegue usar miniaturas assim. Brincadeiras à parte, se criássemos um checklist para ajudar a modelar miniaturas dos maiores youtubers, o primeiro item seria: não coloque texto ou use entre 1 e 3 palavras. Se achou interessante, espere para ver os dados a seguir. O que o lance é o seguinte: nem todas as palavras são igualmente clicáveis. Então, quando os maiores youtubers realmente colocam texto nas miniaturas, que tipo de palavras eles usam? Bom, eu uso um software, e quando digo eu, quero dizer o desenvolvedor, que é muito mais inteligente do que eu, para analisar. No meu caso aqui também, né? Eu tenho um software de automação, e quando eu digo eu quero dizer o Thiago, que é o Autodark, que inclusive está em promoção agora na Black. Analisar as palavras que aparecem nas próprias miniaturas. E depois de fazer tudo isso, aqui estão alguns dos insights mais interessantes, começando pelo ponto de vista da linguagem. Agora, ponto de vista da linguagem basicamente trata de quem está falando e para quem se está falando. E existem 4 principais pontos de vista linguísticos. A linguagem em primeira pessoa é quando quem fala está falando sobre si mesmo. Você vai ver palavras como eu, me, meu, nós e nosso nas miniaturas deles. Vou mostrar alguns exemplos de miniaturas com linguagem em primeira pessoa na tela. Já a linguagem em segunda pessoa é quando quem fala se dirige diretamente ao público usando palavras como você ou seu / sua. Novamente, alguns exemplos vão aparecer na tela. Cara, isso fica muito bom, né? Porque a gente consegue visualizar as coisas e consegue implementar isso também. Com certeza, nesse vídeo já vai ter implementação tanto na thumb quanto no título e tudo que for dito aqui. A linguagem em terceira pessoa é quando o criador fala sobre outra pessoa. Provavelmente eu vou usar essa linguagem aqui no meu título. Eu não vou falar que eu fiz essa análise, mas vou falar que ele fez essa análise aí. Não sobre si mesmo, nem sobre o público. Então você vai ver palavras como ele, ela, eles e elas. E por fim, temos o ponto de vista não pessoal ou neutro. Exemplos disso seriam frases como exposto, faça isso ou... Então a pergunta é, qual ponto de vista os maiores youtubers usam em suas miniaturas? Bem, se olharmos para esse gráfico, que na verdade é mais um círculo, ele mostra que 100% dos 100 maiores youtubers usam principalmente linguagem neutra no texto das miniaturas. Agora, quando vi isso pela primeira vez, achei que poderia ser algum tipo de cobra. Então eu também fiz essa análise em nível de vídeo, em vez de por canal. E quando fazemos isso, podemos ver que 91,6% das miniaturas usaram linguagem neutra, 3,6% usaram primeira pessoa e 2,7% usaram terceira pessoa. Então, se formos continuar montando nosso checklist, parece que usar palavras neutras nas miniaturas seria o próximo item. Os maiores youtubers usam palavras neutras nas miniaturas, mas... Bacana, hein? Ó, já pensei em mudar a minha ideia. Vou usar no título, se for liberado aqui, dependendo do que for dito, e vou usar na thumb alguma coisa diferente. Quão complexas são essas palavras de fato? Bem, usamos os testes de legibilidade de Flash-Kincaid, que medem o quão difícil é entender um trecho de texto. Agora, a equação matemática exata usada está na tela neste momento, mas para aqueles de nós que não são matemáticos, aqui vão alguns exemplos de como o sistema de pontuação realmente funciona. O texto desta miniatura receberia uma nota de 1,2. Esta miniatura marcou 2,1
Quanto mais fácil aí, no caso, mais fácil de ler, menor é a nota, né? E esta outra atingiu impressionantes 11,5. Este gráfico mostra a complexidade típica do texto das miniaturas dos principais youtubers que estudamos. A maioria está entre 1,2 e 1,9, o que significa que uma criança média de 7 anos pode ler e entender facilmente. Isso faz sentido, já que a miniatura média tem só 2 ou 3 palavras, então qualquer frase curta será fácil de ler. Se adicionarmos isso à lista de verificação para modelar os 100 melhores youtubers, o ideal é que eles tenham uma pontuação entre 1,2 e 1,9 no teste de legibilidade FKGL. Obviamente, uma miniatura é mais do que só as palavras nela. E as cores? Desenvolvi um software parecido com o que usamos para analisar texto em miniaturas. Bacana, hein? Antigamente a gente tinha da própria gringa lá o Boji, né? Que é o Blue, Orange, Green e Yellow, que seria azul, laranja, verde e amarelo. São as cores que eram mais clicadas. Será que isso mudou? Vamos ver. Mas para identificar cores nessas miniaturas. Por exemplo, se olharmos para esta miniatura, ela tem... E a gente tem bastante, um contraste de azul e verde, né? Predominantemente azul nessa thumb. Várias cores como vermelho, verde e branco. Mas se você olhar com atenção, ou até mesmo dar um zoom para fora, dá para ver que tem muito azul. O céu, a multidão, a cor da camisa do Jimmy e ainda tem um tom azulado no céu do lado direito aqui. Então, para essa miniatura, nosso software identificou o azul como a cor principal. Esta miniatura também tem várias cores. Ainda tá, né? Tá no roxo lá, também fazia parte, que era o lavar que eu tinha trago aqui pro Brasil, né? Laranja, azul, verde, amarelo, rosa ou roxo. Mas a cor principal seria o roxo. A cor principal desta miniatura é o branco. E agora você provavelmente já entendeu a ideia. E quando analisamos as miniaturas dos 100 maiores youtubers do último ano, este gráfico mostra o que encontramos. Caraca, preto ou então cinza escuro. Essa aí me pegou de surpresa, cara. Me pegou de surpresa. Então, 52,3% dos maiores youtubers usam preto ou um cinza muito escuro como cor principal da miniatura. Seguido pelo cinza comum, depois branco, depois vermelho, laranja, azul, marrom e verde. À primeira vista, pode até parecer surpreendente que uma cor escura e sem graça como cinza seja tão comum entre os maiores youtubers. Talvez seja tão comum porque é versátil. Mas de qualquer forma, se a gente pegar esses dados ao pé da letra e continuar montando nosso checklist, parece que os maiores youtubers gostam de usar preto ou cinza escuro, cinza comum, branco, vermelho, laranja ou azul. E quanto aos objetos que doideira essas cores, cara. Confesso que fiquei surpreso aqui. Realmente aparecem nas miniaturas, como rostos, por exemplo. Este gráfico mostra a porcentagem de miniaturas dos maiores youtubers no último ano com rostos. 91,3% deles costumam colocar rostos em suas miniaturas, enquanto 8,7% não. John, meu canal é Dark, cara, você não precisa colocar o seu rosto. Você pode colocar o rosto da pessoa que você tá falando no vídeo, ou você pode colocar um rosto que represente aquele vídeo, enfim, não precisa necessariamente ser o seu. Colocam. Isso faz sentido, pois estamos analisando os maiores youtubers do mundo. Provavelmente existem milhões de pessoas que reconhecem seus rostos, então incluir seus rostos nas miniaturas vai chamar a atenção desse público. Esse pode ser um bom momento para mencionar uma ressalva importante quando se trata de dados como esses. Veja, só porque algo aparece nos dados, isso não significa que esse fator foi o que fez o vídeo ter tantas visualizações. Perfeito. Por exemplo, todos os jogadores profissionais de basquete são altos. Esse é um dado objetivo. No entanto, isso não significa que jogar basquete faz a pessoa ficar alta. Mas, dito isso, o motivo pelo qual ainda acho todos esses dados do YouTube que estou mostrando para você tão interessantes é que, por definição, os 100 maiores YouTubers são muito bem sucedidos e sabemos que eles passaram milhares de horas, investiram milhões de dólares, montaram equipes para testar seus títulos, maximizar suas miniaturas, melhorar a retenção dos vídeos. Então, quando vários deles começam a fazer a mesma coisa, seja usar uma quantidade semelhante de palavras, usar um tipo parecido de palavras, usar cores parecidas, isso pode significar que essa coisa está, de fato, tendo um bom desempenho no YouTube agora. Cara, com certeza esses youtubers eles não fazem nada que não aumente a visualização do canal. Nada, nada. Se prejudicar, eles já tiram fora logo de cara. É muito teste sendo feito. Então, esses dados com certeza nos dão uma boa base pra gente criar o nosso canal também, pra gente aplicar no nosso canal também. E pode ser algo pra você testar nos seus vídeos. Mas mesmo assim, só porque esse é um dado não te dá desculpa pra jogar o bom senso pela janela. Você precisa pensar em tudo isso dentro do contexto. Mas dito tudo isso, se você quer criar miniaturas que sejam exatamente como as dos 100 melhores usuários, YouTubers,
Aqui está sua lista de verificação final. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao texto da miniatura, use entre 0 e 3 palavras. Se inclui texto, use linguagem neutra e obtenha uma pontuação entre 1,2 e 1,9 no teste de legibilidade FKGL. Quando se trata de visuais, use preto ou cinza escuro, cinza comum, branco, vermelho, laranja ou azul e inclua um rosto. Mas as miniaturas são só uma parte da equação da clicabilidade. E os títulos? Nós analisamos 93.421 títulos dos 100 maiores youtubers, o que achei ainda mais interessante do que os dados das miniaturas, porque títulos são apenas uma linha de texto, então são mais fáceis de analisar. Por isso, alguns gráficos sobre títulos que quero te mostrar e que vamos ajudar a montar um checklist caso queiramos seguir o modelo dos 100 maiores youtubers. Agora, este gráfico mostra quantas palavras há nos títulos desses vídeos. Cara, eu não tô nem interrompendo tanto aqui porque, velho, eu tô simplesmente aprendendo também. Eu não sei tudo sobre o YouTube e nem sou o dono da razão. Então, eu aprendo também, cara. Cada react desse, cada vídeo que eu faço, eu tô aprendendo também. E coletânea de dados assim é muito difícil da gente conseguir, velho. Eu tô bastante empolgado aqui com o que eu tô vendo. E parece que a faixa mais comum é de 6 a 8 palavras, com a média exata sendo 7. Agora, se a gente traduzir isso para contagem de caracteres, estamos falando de um comprimento médio de título de cerca de 42 caracteres. Isso aqui é fácil de entender, né? Porque até 50 caracteres você consegue ler ali na barra do YouTube. Depois disso ele coloca pontinhos. Então quando você coloca o seu título dentro desse limite, em qualquer aparelho que a pessoa estiver assistindo ali o seu vídeo, ou o seu vídeo for impresso para ela, ela vai conseguir ler o seu título, vai ter visto a sua thumb. Uma coisa importante a se dizer é que não existe um lugar no YouTube em que o seu vídeo seja desconectado da sua thumb. Então o mesmo texto na thumb e no título não faz sentido nenhum. E eu vejo muita gente cometer esse erro aí e isso acaba ferrando completamente a sua taxa de clique, velho. Então parece que, assim como nas thumbnails, os grandes youtubers gostam de manter as coisas curtas e diretas quando se trata dos títulos. E se você quiser seguir o exemplo deles, deve fazer o mesmo. Então vamos adicionar o nosso checklist de títulos. Agora, quando falamos de ponto de vista, você lembra do primeiro pessoa, que é o uso de eu, meu, nós? Segunda pessoa, que é o uso de você, seu. Terceira pessoa, que é o uso de eles, delas, ele, ela. E neutro. Agora, no que diz respeito ao título, de todos os pontos de vista, 69,7% usam linguagem neutra, 27% usam a primeira pessoa, e a segunda e a terceira pessoa são praticamente ignoradas. Você percebeu ali, né? Nesse caso aqui, velho, não vai ter como eu não usar a terceira pessoa. Vai ser praticamente ignorada. Não tem como eu colocar uma linguagem neutra também. Então eu preciso utilizar a segunda ou terceira pessoa, no caso, né? Não dá pra mim colocar que eu fiz essa análise. Então eu vou ficar ali fora dos padrões, dos melhores padrões. Ainda vai estar dentro da margem do gráfico, pegando 2,2% ali, mas fora dos padrões normais, assim, dos padrões que são mais clicáveis. Portanto, se estivermos criando nossa lista de verificação estritamente com base nos dados, você deve usar uma linguagem não pessoal, mas, ao contrário das miniaturas, parece que também é possível usar a primeira pessoa. Agora, quando se trata de legibilidade, a maioria dos títulos parece ficar entre 1,4 e 1,7, sendo a média 1,6, o que significa, mais uma vez, que o simples é melhor. Aliás, eu sei que estou passando por tudo isso rápido, mas mais pra frente vou te dar a lista de verificação completa que vai te ajudar a resumir e lembrar de tudo isso de forma bem fácil. Mas antes de eu poder te dar isso, na verdade existem 3 novos insights que se aplicam aos títulos, mas não tanto às thumbnails. E o primeiro que eu quero te mostrar é voz ativa versus voz passiva. Agora, voz ativa é basicamente o jeito que a maioria das pessoas fala normalmente. E a estrutura basicamente segue um formato de alguém fez alguma coisa. Por exemplo, o YouTube me recomendou fotos de pés. É sujeito, objeto, sujeito, verbo e objeto, né? Basicamente é isso a ordem que segue ali. E esse aí é o modelo mais clicável, certamente, tá? Quando você inverter, colocar para uma voz passiva, já não vai ficar legal. Seria a voz ativa. É direto, impactante, e agora você está questionando o meu histórico de vídeos assistidos. Já a voz passiva, por outro lado, inverte completamente a estrutura. Então, ao invés de alguém fez alguma coisa, seria algo foi feito por alguém. Então, se a voz ativa é o YouTube me recomendou fotos de pés, a voz passiva seria fotos de pés foram recomendadas pra mim pelo YouTube. Fica muito ruim, né? Estamos comunicando a mesma coisa, só que agora parece que você tá lendo um artigo do BuzzFeed. E para realmente mostrar como isso fica, tem alguns exemplos na tela que você pode pausar e conferir. E por último, temos o neutro, que é qualquer frase que não tem um verbo claro ou uma estrutura de ação. Mas será que tudo isso realmente importa? Bom, parece que a resposta é o sonoro sim. Esse gráfico mostra que os maiores youtubers sempre usam voz neutra ou ativa nos títulos dos vídeos. Pegou aí, cara? Anota isso, velho.
depois assiste esse vídeo de novo, porque eu com certeza vou assistir de novo também anotando. Agora, se olharmos isso no nível de cada vídeo, podemos ver que 1,6% dos vídeos dos maiores youtubers realmente usam voz passiva, mas a voz ativa e a neutra são claramente as vencedoras aqui. Mas quando chega a hora de realmente escrever seus títulos, de digitar as palavras mesmo, como você deve formatar as coisas? Bom, existem algumas maneiras diferentes de digitar seus títulos. Existe o título em maiúsculas, que basicamente é quando você coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Uso muito esse aí, tá? Uso muito esse aí, inclusive com uma ou duas palavras, normalmente, em toda ela em caixa alta. Tem o formato de frase, onde você coloca a primeira letra da primeira palavra em maiúscula e o resto do título em minúsculas. Tem o tudo em maiúsculas, que é meio autoexplicativo. Depois tem o tudo em minúsculas, também autoexplicativo. E por fim tem o misto, que também é bem autoexplicativo. Agora, se olharmos para esse gráfico, podemos ver que os maiores youtubers tendem a usar o título em maiúsculas com mais frequência. Com 57,3%, 28,1% usam uma estratégia de capitalização mista. Que é a que eu uso. Eu tô nos 28,1%. Na verdade, eu tô na margem dos dois, porque eu gosto bastante também de utilizar tudo em caps lock, tudo em caixa alta. Seguidos por 6,7% usando o formato de frase, 5,6% tudo em maiúsculas e 2,2% tudo em minúsculas. E caso você já tenha se perguntado se deveria colocar emojis no seu título, pra mim é definitivamente não, meu chapa. 93,5% Isso eu já tinha reparado, cara. Eu já tinha reparado. Tem alguns vídeos aqui que eu utilizo emoji ali, a sirene e tal, a atenção, mas eu já tinha reparado que os grandes não utilizam emojis. não usam emojis em seus títulos. Então, se você quer se inspirar nos títulos dos melhores youtubers, aqui tá sua lista de verificação final. Primeiramente, procure criar um título com cerca de 6 a 8 palavras. Deve ser escrito em linguagem neutra e uma pontuação de complexidade de 1,6 ou inferior. Use voz ativa ou neutra. E quando for digitar o título, use letras maiúsculas apenas na primeira letra de cada palavra e evite usar emojis. Então, agora na tela, você vai ver as duas listas de verificação para que possa tirar um print delas. Você pode perceber que eu não falei nada aqui sobre o conteúdo real do vídeo ou as transcrições, os próprios vídeos dos 100 maiores youtubers. E isso porque este vídeo já tá ficando longo e eu quero ir pra praia. Mas se você estiver assistindo isso no futuro, esse vídeo vai estar em algum lugar na tela. É só clicar para conferir todos os insights relacionados ao conteúdo dos vídeos. É isso, cara. Se você quer o react desse vídeo, também comenta aqui que eu vou fazer. Se já tiver lá no canal do Marcos, com certeza eu vou trazer pra gente reagir também, porque eu curti demais, não sei você. Deixa um like, comenta aqui se você sabia de todas essas informações, o que você sabia, o que você não sabia. E aproveita que tá rolando ainda a Black November aqui no canal. É a última semana de descontos por aqui. Clica no link que tá na descrição ou escaneia o QR Code que tá aqui do lado e você vai ser direcionado lá para nossa página de vendas. Aqui, mais um vídeo para você continuar maratonando, fazendo aquele imparável Flix. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável, é nóis. Tchau, tchau.